Vamos continuar, moçada, estudando o arcadismo brasileiro. Agora tem uma certa novidade para nós, que é o seguinte, presta atenção. No arcadismo brasileiro também houve uma vertente épica. João, o que é isso? Até agora nós estudamos textos líricos. João, o que é um texto lírico? É um texto em que um eu diz alguma coisa. Pode ser algo sobre a sua paixão, sobre a sua tristeza, sobre a sua solidão, sobre a sua alegria, sobre a sua felicidade, sobre... não importa. Líricos são textos em que um eu, chamado eu lírico, ou sujeito poético, se quiserem, diz alguma coisa. Certo? Tá bom. Até agora nós estudamos textos líricos do arcadismo. E agora vocês vão conhecer a vertente épica do arcadismo brasileiro. Como assim, João, vertente épica? Epos significa narrar. Narrar. Contar uma história. Poemas épicos são poemas narrativos que se propõem contar uma história. Em versos. Nós estamos estudando o arcadismo ou neoclassicismo. Neoclassicismo, um novo classicismo. No classicismo, propriamente dito, houve poemas épicos. O mais famoso de todos é Os Lusíadas, do Luís Vaz de Camões. Se estamos num período chamado neoclassicismo, é natural que houvesse também autores dispostos a narrar em versos. E nós temos dois poemas conhecidos, famosos no arcadismo, de natureza épica. São eles o Uruguai, do Basílio da Gama, e o Caramuru, do Frei José de Santa Rita Durão. Legal? São dois poemas longos, narrativos, épicos. Bacana? Sobre o Caramuru, que a gente vai ler daqui a pouquinho, um trechinho, né? É curioso, talvez, para você conhecer o filme, né? Chama-se Caramuru ou A Invenção do Brasil. É um filme bem humorado, que se baseia no poema Caramuru, do Frei José de Santa Rita Durão. Legal? Vamos ler agora um trechinho do Uruguai, do Basílio da Gama. É um trechinho chamado A Morte de Lindóia, que é uma personagem dessa história chamada O Uruguai. Cansada de viver, tinha escolhido para morrer a mísera Lindóia. Tem uma particularidade, gente, nesse texto, que é o seguinte, basta você olhar para o fim dos versos. Quer ver? Escolhido, Lindóia dormia, flores, tronco, espalhava perto, corpo, cinge, seios. Você deve perceber que não existe um sistema rigoroso de rimas, embora haja um sistema rigoroso de métrica. Como assim, João? Os versos, apesar de não rimados, têm todos o mesmo tamanho. Quer ver? Cansada de viver, tinha escolhi 10 sílabas. Para morrer a mísera Lindói, 10 sílabas. Não há um sistema rigoroso de rimas, mas há versos com o mesmo tamanho, com a mesma metrificação. São versos decassílabos, com 10 sílabas. São decassílabos brancos, sem rimas. Decassílabos brancos. Tudo bem? Vamos ver. Cansada de viver, tinha escolhido para morrer a mísera Lindóia. A gente já começa com pena da coitada, né? Lá reclinada, como que dormia na branda relva e nas mimosas flores. Bom, assim, tentando imaginar essa cena, essa paisagem. Lá reclinada, como que dormia na branda relva e nas mimosas flores, tinha a face na mão e a mão no tronco de um fúnebre cipreste. Já
contou, já disse, né? Já falou, o cara já disse tudo. Como assim, João? Olha só, tinha a face na mão e a mão no tronco de um fúnebre cipreste. Ele contou a história toda quando chamou esse cipreste de fúnebre. Isso vai acabar em morte mesmo, né? Olha lá, ó, tinha a face na mão e a mão no tronco de um fúnebre cipreste que espalhava melancólica sombra. Mais de perto descobrem que se enrola no seu corpo verde serpente e lhe passeia e cinge pescoço e braços, a cobra atravessando o seu corpo, uma cobra. Olha lá, ó, tinha a face na mão, vou voltar mesmo para você pegar a historinha. Tinha a face na mão e a mão no tronco de um fúnebre cipreste que espalhava melancólica sombra. Mais de perto descobrem que se enrola no seu corpo verde serpente e lhe passeia e cinge, abraça pescoço e braços e lhe lambe o seio, a cobra. Fogem de haver assim sobressaltados e param cheios de temor ao longe. E nem se atrevem a chamá-la, e temem que desperte assustado e irrite o monstro, e fuja, e apresse no fugir a morte. As pessoas, os índios, viram a cobra e não souberam muito bem o que fazer. Porém o destro Caitutu, habilidoso, que treme, porém o destro Caitutu que treme do perigo da irmã, sem mais demora dobrou as pontas do arco e quis 3 vezes soltar o tiro, e vacilou 3 vezes entre a ira e o temor. Enfim sacode o arco e faz voar a aguda seta, que toca o peito de Lindóia e fere a serpente na testa, e a boca e os dentes deixou cravados no vizinho tronco. A solta, é o mesmo que a açoita, né? A solta açoita o campo com a ligeira cauda irado monstro. A cobra foi embora. E em tortuosos giros se enrosca no cipreste e verte envolto em negro sangue o lívido veneno. Leva nos braços a infeliz Lindóia, o desgraçado irmão, que ao despertá-la conhece com que dor no frio rosto os sinais do veneno e vê ferido pelo dente sutil o brando peito. Ele acertou a cobra, mas a cobra mordeu a irmã e a irmã morreu. É isso. Pelo dente sutil o brando peito, os olhos em que amor reinava um dia, cheios de morte, e muda aquela língua que ao surdo vento e aos ecos tantas vezes contou a larga história de seus males. Nos olhos Caitutu não sofre o pranto, e rompe em profundíssimos suspiros, lendo na testa da fronteira gruta de sua mão já trêmula gravado o alheio crime e a voluntária morte. Matou a cobra? Não. A cobra matou a irmã. E por todas as partes repetido o suspirado nome de Cacambo, ainda conserva o pálido semblante, um não sei que de magoado e triste, que os corações mais duros enternece. Tanto era bela no seu rosto a morte. Até morta, a Lindóia era bela e linda. A Lindóia era linda, até morta. Cacambo é o herói desse poema. Como a gente está lendo só um trechinho, se você quiser conhecer a história inteira, ela acaba assim, com a morte da Lindóia. Tá? A gente vai ler agora, na sequência, um trechinho de um outro poema épico chamado Caramuru. Legal?